Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nessa parte do canal, eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já há décadas para falar sobre literatura brasileira, portuguesa, especificamente pensando em nível de ensino médio, para pessoas que vão prestar Enem, vestibulares aí, mas claro, para as pessoas que gostam de literatura de forma geral. Hoje a gente vai falar sobre poesia palaciana, que recebe esse nome porque era feita para ser declamada e ou lida individualmente pela nobreza, né, nos palácios. Tá vendo que já é diferente daquela coisa do trovadorismo que tinha as cantigas, né, que tinha o acompanhamento musical. No humanismo, você ainda tem poemas, né, textos poéticos que são acompanhados por música, mas muitos deles já não são para serem lidos. Da poesia palaciana, a gente tem o Cancioneiro Geral, que tem cerca de 1.000 delas foram preservadas, tá? Pelo Garcia de Rezende. Elas não foram populares durante o seu período de existência, mas elas são importantes para a literatura portuguesa, porque assim, como os poetas não, eles já não faziam para determinar o ritmo das cantigas, né? Não tinha mais a música, eles tiveram que recorrer a outros elementos, aí elementos do texto, né? Então, utilização de rimas, utilização de aliterações, assonâncias, uso assim marcado das sílabas tônicas. Você teve que, né? Então, para poesia ser mais decorável, declamável, sem aquele berço, né? Sem aquele encosto que era a melodia, você tem que montar o ritmo através do próprio texto. Isso foi facilitado bastante porque os poetas da época usavam muito as redondilhas. Redondilha menor, que são versos com 5 sílabas poéticas, e redondilha maior, que são com 7. A redondilha maior é um dos tipos de verso mais musicais que tem. Tanto é que a maioria das quadrinhas populares, Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, tudo isso é em redondilha maior, tá? Ficou conhecido como medida velha. Tem algumas expressões que o aluno tem que saber, né? Quando se ouve medida velha e também saber e por quê. Medida velha são as redondilhas, tá? Por que chama medida velha? Porque assim, ela foi usada muito, mas não só, viu gente? Durante o período da medievalidade, né? O humanismo ainda está na medievalidade, no fim, mas está. Com o classicismo, lá em 1527, o Sá de Miranda traz a tal da medida nova para Portugal, que são os versos decassílabos. Então, aquilo em 1527 para frente passou a ser o moderno. As redondilhas, que eram coisas mais populares, passaram a ser o velho. Tá? Então, por isso que chama medida velha. Mas isso não significa que as redondilhas morreram. Oswald de Andrade usou no modernismo, até hoje as pessoas usam porque é um verso muito musical, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, dar uma olhada na playlist Vestibulares para Enem, Literatura para Vestibulares e Enem, e a outras playlists que tem, que eu também falo sobre cinema, séries, música, tá? Gente, a poesia, então, palaciana, como todo o humanismo, ela vivia nessa transição. Ainda existem textos musicados, mas a maioria deles já é para ser declamada ou lido sozinho. E para fazer isso, se tornar musical através do texto, eu disse já por quê, né? Com as aliterações. Tal. Essas poemas, eles tinham uma certa estrutura. Porque assim, gente, em termos de métrica, as cantigas medievais eram mais livres, né? Na poesia palaciana que você tem assim, porque ela foi se desvencilhando da música, os poetas tinham que usar metricamente mais as redondilhas, especialmente a maior. Só que em termos de forma,
as cantigas medievais, elas eram, assim, bem mais reduzidas em termos formais. A poesia palaciana tinha mais formas, foram surgindo formas, vilancete, tal. Uma das coisas que você mais encontra, e aí são duas palavras, dois conceitos que você vai ter que saber em termos formais, né, da poesia palaciana, são os termos mote e glosa. Então, assim, um poema típico, vamos dizer, um poema palaciano típico, ele era composto pelo mote, que era o quê? A estrofe inicial, que dava o tema, o motivo, né? O tema do poema. O resto do poema, que é o desenvolvimento desse tema, é que recebe o nome de glosa. Tá? Então, o mote é o motivo, é o tema do poema. Está lá no cabeça, é a primeira estrofe. O resto é o desenvolvimento. Isso tem o nome técnico de glosa. Tá? Quanto à relação assim do que se falava nessa poesia, né? Tematicamente, porque do trovadorismo você tinha as de amigo, de amor, né? Também na poesia palaciana tem uma variedade maior de temas do que a poesia medieval lá do trovadorismo e também está nessa transição. Por quê? Porque vamos supor, vamos pegar o tema do amor ou da mulher, por exemplo. Na poesia palaciana, não necessariamente você vai ter amores idealizados e proibidos, porque são de classes sociais diferentes, como na Cantiga de Amor, né? Você vai ter na poesia palaciana a possibilidade, em alguns poemas, de uma sensualidade mais reconhecível, né? O amor passa a ser não necessário, passa a ser não idealizado em algumas delas, tá? Existe a possibilidade em alguns textos de que os romances não sejam tão castos e também que a questão das classes não tenha tanta importância. Você vai ter, mas também você tem alguns poemas que seguem a idealização feminina. Por isso que eu falei, é um período de transição, né? Você tem poemas satíricos, você tem poemas religiosos, especialmente dedicados a Nossa Senhora, né? Ela é uma das favoritas para quem compunha esse tipo de poesia palaciana. E acho que assim, o mínimo que você precisa saber são essas informações aqui do vídeo. Claro que é sempre bom você dar uma lida sobre o tema, dar uma olhada no poema para você ver esse negócio do mote, da glosa, enfim. Não é um tema assim que cai muito, né, em vestibular, mas é legal para você ter um panorama da literatura portuguesa. Né? Tchau, pessoal.